Oi, irmãos, boa noite. Eu vou pedir que vocês se assentem só um pouquinho antes de começar a palavra. A nossa irmã Gesa, jesuíta, né? Gesa para os íntimos, tem uma bênção para contar, então eu vou chamar ela aqui à frente para que ela possa vir aqui contar a bênção. Graça e paz, boa noite. Irmãos, eu tenho uma bênção para contar que Jesus deu pela minha sobrinha. A minha sobrinha ficou grávida e tinha um problema no útero. Aí foi fazer os exames, chegou lá, a doutora falou: Rosiane, você não tem condições de seguir com essa criança. A gente vai internar você para abortar. Então vai morrer você e morrer ela e morrer você. Aí na primeira quarta-feira, irmã, que dá unção da vida, a minha cunhada, eles moram em São Mateus, me ligou. Ai, Gesa, eu estou desesperada. Eu falei, o que aconteceu, Luiz? Ai, porque a Rosiane chegou, que a doutora falou que vai tirar o filho dela. E ela falou, mamãe, não deixa matar meu filho. Ela tem 40 anos, já vai fazer 41 anos, tem 9 anos de casada, nunca tinha conseguido engravidar. Então, foi uma bênção de Deus essa criança na vida dela. Aí, irmãos, eu fiquei desesperada também. Aí fui para a casa da Bruna, falei para a Bruna. Aí Bruna falou, dona Gesso, hoje nós começa a quarta-feira da unção da vida. Aí vim para a igreja, confiando naquela palavra que a Bruna falou. Eu fiquei assim, nem estava lembrada que naquela quarta-feira ia começar a unção da vida. Aí vim aqui, irmãos, na hora da oração, vim aqui à frente, apresentei ela nas mãos do Senhor. Eu falei, antes disso, eu falei, Loide, eu vou para a igreja e vou apresentar, vou pedir as irmãs para ela, vou pedir a pastora e Deus vai dar bênção para a Rosiane. Cheguei aqui à frente, apresentei ela nas mãos do Senhor. Falei, Senhor, não deixa tirar aquela criança do ventre da minha sobrinha. Tanto que ela deseja aquela criança, que Deus abençoa, que ela consiga aquela criança. Aí, irmãos, fez a oração, fez a unção, aí no final do culto eu chamei a pastora, e a pastora foi ali do lado, contei o problema para ela, a pastora falou, mas jesuíta, eu vou ungir sua mão, você vai botar na sua barriga, aí como se fosse lá na barriga da sua sobrinha. E Deus vai ungir aquela criança que está no ventre dela. Aí, irmãos, a pastora ungiu minha mão, eu botei na minha barriga. E aí ela orou, eu chorei, a pastora chorou também ali junto comigo, e eu fui para casa. Ela falou, irmã, você pode falar com a sua sobrinha que essa criança vai gerar. Deus já deu a vitória. Aí eu cheguei em casa, eu liguei para ela, ela não me atendeu. Eu liguei para a mãe dela. E a mãe dela falou, vou falar com a Rosiane, ver se eu consigo ligar para a Rosiane ligar para vocês, Jesus. Aí daí um pouco a Rosiane ligou para mim. Oi, tia. Eu falei, nós fomos para a igreja, nós estamos na campanha lá de quarta-feira da unção da vida. E eu orei lá na frente, pedi as irmãs para orar, pedi a pastora ungiu minha mão, mandou eu botar na minha barriga, para ser como se fosse na sua barriga, para ungir essa criança. E a pastora falou que essa criança sua vai ter vida. Você não vai tirar essa criança. Aí ela falou, ai, glória a Deus, que bom, tia, confiar. Eu tinha pedido a minha mãe para orar pedir a senhora para orar. Aí eu estava esperando, irmãos, hoje, a última quarta-feira, eu estava esperando ela fazer os exames. Durante esse mês, ela fez 3 exames. Aí ontem ela levou o derradeiro exame para o doutor ver. Aí o médico falou, sua criança está bem, sua criança, fazendo assim com as mãozinhas, está dando tchau para você, vovó, dando tchau para você, mamãe. Ela ouviu o coraçãozinho, está tudo bem. Falou, a doutora é minha amiga, só se ela comprou, como é que a gente fala? Comprou, assim, eu esqueci agora. O que a gente fala, Bruna? Comprou? Só se ela comprou o diploma, porque a sua criança não tem nada, a sua criança está desenvolvendo, tudo certinho, está gerando tudo certinho. Daqui uns dias nós vamos saber se é um macho ou se é uma princesa, pelo menos assim. Então, para a honra e glória no nome santo do Senhor, eu recebi esta bênção, irmãos, através das orações, através da pastora,
que eu confio na oração da pastora, que ela é uma ungida de Deus, né, e é a pastora nossa, da nossa igreja. Eu confiei, irmãos, que Deus ia dar bênção, fui lá pedir a ela, eu orou apenas que ela não está aqui para ela ouvir o que Deus seja através da oração, né? Graças a Deus. E Bruno me deu uma força. Quando o Bruno falou que era a unção da vida, eu vim com aquele ânimo para a igreja. Falei, Senhor, é a unção da vida. Então, Deus vai dar vida àquela criança. Eu pensando assim para mim, quando vinha no carro com ela, né? E graças a Deus, Deus deu a vida. Daqui um dia aquela criança vai nascer. Quando ele nascer, eu vou mandar ela trazer, tirar foto e passar para vocês verem, irmãos. E Deus deu essa bênção. Como é bom a gente vir para a casa do Senhor, como é bom a gente fazer o que Deus ordena. Fiz a unção da vida, Deus deu a vida para aquela criança. Para a honra e glória do nome santo do Senhor, Jesus é muito bom e é poderoso. Estou muito alegre. As palmas glorificam o Rei Jesus. Glória a Deus. Amém? Vamos nos colocar de pé? Hoje o nosso tema é vida em abundância. E o versículo está em João 10, 10. Vamos ler então? O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Amém? Pode se assentar. Ter vida em abundância em Deus significa desfrutar de uma experiência espiritual e material plena, que vai além da simples suficiência, mas sem excessos ou descartes. Envolve intimidade e comunhão com Jesus, viver em comunhão com Jesus, viver de acordo com os seus princípios divinos, experimentar a suficiência de recursos, afeto e dignidade de ter a certeza de que Deus, como um bom pai, cuida dos seus filhos e deseja a sua prosperidade e felicidade. Nós vamos ver alguns pontos sobre isso, sobre ter vida em abundância. Não é apenas riqueza material. Apesar de que temos promessas de bênção financeiras, saúde, prosperidade, a vida em abundância não se limita a bens materiais. Há outro ponto. Outro ponto é ter o suficiente de afeto, condições materiais, dignidade e alternativas em contraste com a falta ou a miséria. Envolve intimidade, experiência com Deus, estar ligado com Jesus, vivendo de acordo com seus princípios bíblicos, trazendo para a sua vida. Não é ausência de problemas, mas oferece força, alegria, paz no meio da tribulação, para que passarmos pelo deserto, porque deserto não é moradia, é apenas uma passagem. Jesus veio para que tenhamos vida em abundância, vida plena. Jesus é o bom pastor que cuida das suas ovelhas, em contraste com os ladrões e salteadores, que seríamos os falsos mestres e líderes, que buscam destruir as pessoas com falsas religiões, o que traz a diferença entre a destruição e a vida plena oferecida por Jesus. Vamos ver o que é o significado no grego de abundância. É a palavra perisson,
que significa muito, muito bem, além da medida, mas supérfluo, uma quantidade tão abundante. E em Jesus encontramos o principal para esta vida, a salvação, libertando do poder da morte e do pecado. E em João 10:10, Jesus mostrou como ele é diferente do diabo. O diabo é um ladrão que vive somente para o mal, mas Jesus veio à terra para nos dar vida em abundância. Isso é vida espiritual, porque se estivermos no pecado, estamos mortos e afastados de Deus. E ele veio nos unir a Deus, né? A vida eterna. O pecado também nos faz morrer fisicamente. Quem morre separado de Deus sofrerá a destruição eterna. Disso nós todos sabemos, né? Que quem está afastado de Deus não verá a sua glória, não verá a sua face. A salvação é também promessa que um dia iremos ressuscitar para a vida eterna. Viver eternamente e ter a vida em abundância. Essa é a maior promessa que Jesus faz para quem é salvo. Viver eternamente junto dele. Glória a Deus por isso, né? Esta vida abundante começa agora, ou começou quando você aceitou Jesus, né? Ou começou, no meu caso, né? Eu acho que de todos aqui, começou um pouquinho antes, né? Não foi hoje. Um pouquinho antes nós já temos essa vida diante do Senhor, né? Quando a pessoa é salva, recebe o Espírito Santo. E isso significa mudança de vida. Teremos bênção sem fim. Bênçãos espirituais como amor, alegria, paz, união, coragem, esperança, paciência, generosidade e por aí vai. Você se transforma. Quando, né, nós aceitamos Jesus, além de nós ganharmos a vida eterna, nós temos todos esses predicados aqui para nós termos uma vida em abundância aqui na terra, né? E em Efésios 1:3 diz: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Quando nosso grande amor é Jesus, ele nos satisfaz e enche nosso coração de coisas boas. Porque a abundância de Jesus não é que o mundo oferece. O mundo foca em bens materiais, status e fama. Mas essas coisas não dão a verdadeira satisfação. Essas coisas, a gente pode ver muitas pessoas que têm tudo isso. Status, riqueza. Mas quando, geralmente, esses famosos aí, né, sempre fala que eles podem ter a mulher que for, mas eles têm um vazio muito grande dentro deles, que eles não sabem o que é, né? E eles não conseguem preencher esse vazio. Mesmo com tanto dinheiro, com tantas festas, eles não sabem o que fazer. Mas a gente sabe o que falta, né? Que é a vida em Jesus. A vida de Jesus não é temporária. Essa vida você pode viver em todas as circunstâncias e se prolongar por toda a eternidade. Temos alguns segredinhos para uma vida constante em Deus. Vamos ver alguns segredinhos, né? O primeiro, seja sempre alegre. A alegria é um dos principais segredos para uma vida abundante. Isso porque a alegria
atua de forma muito poderosa em nosso interior, fazendo que isso reflita em todas as áreas de nossas vidas. Em Provérbios 15:13 diz: o coração alegre aformoseia o rosto. A alegria pode funcionar como cura para muitas de nossas dores. Provérbios 17:22 diz: o coração alegre é bom remédio. Deus nos orienta a buscar sempre a alegria. É tão assim você olhar para alguém e ver que aquela pessoa está triste, você não sabe o que aconteceu. E logo quando você tem algum problema, o seu rosto já aparenta. Você pode, até uma dor de cabeça, a gente já muda a fisionomia, né? Então, assim, por isso que aqui fala, né, que a alegria formoseia o rosto. Nós, quando estamos alegres, a nossa fisionomia é outra, né? Você nem precisa falar nada, né? E todo mundo está vendo que você está feliz, né? O outro segredo, ore sempre. 1 Tessalonicenses 5:17. Orai sem cessar. A oração também é um segredo poderosíssimo para uma vida abundante. Por quê? Porque a oração nos conecta de forma muito poderosa e única com o nosso Criador. Deus é o Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas, porém, de forma surpreendente, Ele nos dá a abertura para falarmos com Ele. Orar sempre é ter Deus mais perto. E a nossa conexão, como é que está com Deus? Você tem falado com o Pai todos os dias? Não só orado, mas também lido a Bíblia, né? Tendo aquele momento a sós com o Senhor. Isso é o nosso momento de conexão com o Senhor, porque a gente passa o dia inteiro, eu digo assim, ligada no Senhor, né? Mas aquele momento que você vai parar, fazer a sua oração e também ouvir Deus falar, né? É aquele momento que você está a sós com Ele e você para, deixa tudo para depois e vai ter com Ele, somente com Ele, né? O terceiro, seja sempre agradecido. 1 Tessalonicenses 5:18. Em tudo, dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Nós não gostamos de pessoas ingratas. Talvez essa atitude seja a que mais nos incomoda. Os ingratos, eles não percebem as coisas boas que recebem dos outros. Deus orientou-nos a usarmos esse importante segredo para termos uma vida abundante. A gratidão torna a nossa vida mais abundante, porque ela nos faz enxergar a vida de forma diferente. Há pessoas que não acham motivo para agradecer a Deus ou as pessoas, né, que faz algo por nós, né? Mas o agradecido enxerga esses motivos aos montes e é muito feliz por isso, por enxergar tantas coisas boas que lhe são feitas mesmo sem o merecimento. Ele é um adorador, pois vê e reconhece Deus agindo com abundância em pequenas e grandes coisas. Às vezes nós temos tudo dentro de casa, mas murmuramos. Às vezes não é do jeito que você quer, mas você tem. E você murmura. Você não é agradecido a Deus. Vamos dizer, a mesma coisa, isso eu acho assim, que é uma coisa que incomoda a todo mundo. Quando, vamos dizer que alguém chega para você, pede um favor, alguma coisa, você ajuda, você faz o que ela pediu, mas ela não é capaz de voltar
e te agradecer. Foi aqueles leprosos também, né? Jesus curou 10 e só um veio agradecer. Os outros não vieram, né? E isso, eu acho que isso incomoda tanto a nós, porque a gente, né, gosta que alguém venha falar, muito obrigado, porque você fez isso, você orou por mim, não sei o quê, você me deu isso, você fez alguma coisa, né? E você acha que Deus fica como nisso? Ele ama ver que o filho dele tem um coração agradecido. Nós, eu acho assim, quanto mais nós formos agradecidos, mais bênçãos nós receberemos. Quanto mais você... eu vou dizer assim, nós temos que fazer as coisas para os nossos irmãos, ou mesmo uma pessoa de fora, sem esperar nada. Porque o Deus que vê, Ele te recompensa. Então, assim, não fique chateada ou chateado se alguém não for agradecido, mas seja agradecido a Deus, porque Ele vai te recompensar em tudo. Porque Ele está vendo o que você está fazendo, se você está fazendo de coração, porque às vezes nós somos interesseiros, nós sabemos que quanto mais nós fizermos, mais Deus vai nos abastecer, vai nos dar. Então, assim, às vezes nós somos um pouquinho, né, interesseiros, mas assim, faça sem pedir, sem achar que você é merecedor de alguma coisa. Quem é merecedor de agradecimento é o Senhor, né? Ele que nos dá condições de fazer algo por alguém, né? E mesmo que aquela pessoa não reconheça isso em você, Deus reconhece. E nós temos que reconhecer em tudo o que Deus faz por nós. Quarto segredo. Ouça sempre a voz de Deus. 1 Tessalonicenses 5,19. Não apagueis o espírito. Aqueles que desejam uma vida abundante precisam saber que não existe vida longe da prática daquilo que Deus deseja para a nossa vida. Muitas pessoas apagam ou atrapalham a ação de Deus em suas vidas, pelo fato de não prestarem atenção à voz de Deus. Como saberemos andar pelo caminho mais abundante da vida em todas as áreas se não pararmos e atentarmos para a voz de Deus para a voz de Deus e a vontade dele? Quando não damos atenção a isso, corremos o risco de entrar pelo que a Bíblia chama de caminho da morte. Há caminho que parece direito ao homem, mas o final são caminhos de morte. Provérbio 16, 25. E nós? Como que nós estamos com os nossos ouvidos em relação à voz de Deus? Nossos ouvidos estão limpos? Nós estamos ouvindo a palavra do Senhor? A palavra não, né? A voz dele. Nós temos ouvido? Isso eu pergunto também, essa pergunta também é para mim. Porque por muitas vezes a gente faz oração, nem que você fique 1 hora orando, 15 minutos, 10 minutos, mas a gente levanta rápido. A gente não fica ali esperando um momentinho, né, para ver se Deus quer falar alguma coisa, quer pedir alguma coisa, quer mandar você fazer alguma coisa. Nós somos meio apressados, né? Então, às vezes, nós tomamos um direcionamento que não é para tomar, porque a gente não está ouvindo a voz de Deus. E eu estou falando assim, eu estou perguntando para nós, mas para mim também, para todos nós, né, incluindo eu. Porque eu sei que, às vezes, eu não espero.
né? A ansiedade fala mais alto. O quinto segredinho. Valorize sempre a palavra de Deus. Em 1 Tessalonicenses 5:20, não desprezeis as profecias. Vivemos hoje em um mundo que desvaloriza a palavra de Deus e não a considera com o devido valor que ela merece. Aquele que deseja uma vida abundante deve ter total atenção à palavra de Deus. Sabemos que a Bíblia é o nosso manual e através dela que aprendemos a verdade e uma série de outros preceitos que nos guiarão a uma vida que agrada a Deus e, portanto, abundante. Não é à toa que o salmista declarou algo incrível sobre a palavra de Deus. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Salmo 119, 105. E nele que aprendemos sobre Jesus, a salvação e outras coisas imprescindíveis para uma vida abundante. Como está a nossa leitura diante da palavra de Deus? Você tem lido todos os dias ou você tem negociado? Né? Como que nós estamos diante do Senhor em relação à Bíblia? Esse ano você já conseguiu, você vai chegar, vamos dizer assim, você vai chegar até o final do ano e vai falar, pode colocar meu nome aí na virada do ano, porque eu consegui ler a Bíblia toda? Será? Eu vou ser sincera com vocês. Eu acho que eu estou lendo, não vou dizer que eu leio todo dia a Bíblia. Mas assim, às vezes eu leio um capítulo, às vezes eu leio 2, mas eu creio que eu vou chegar lá. Não sei se até do dia 31 de dezembro, né? Mas eu vou continuar. Eu já li o Novo Testamento todo, aí eu estou lá no Antigo Testamento. Já estou no terceiro livro do Novo Testamento. E eu comecei em janeiro, mas eu fui devagar, para poder entender e poder, como é que fala, guardar, dar mais atenção, né? O sexto, retenha sempre as coisas boas. 1 Tessalonicenses 5:21. Julgai todas as coisas, retém o que é bom. Aquele que deseja esta vida precisará aprender a julgar aquilo que lhe é apresentado nas diversas áreas de sua vida e separar o joio do trigo. Isso porque todos os dias somos bombardeados com várias coisas que nem sempre nos trarão uma vida abundante. O que fará parte da nossa vida e o que não fará parte, nós devemos fazer essa separação, né? Devemos cultivar a arte do julgamento correto, retendo sempre aquilo que nos trará crescimento e o que, de alguma forma, vai glorificar o nosso Deus, e desprezando aquilo que não acrescentará nada em nossa vida. Aquilo que é bom deve ser acumulado, aquilo que é mal deve ser desprezado. Temos que peneirar, né? Geralmente eu já ouvi muito esse ditado, né? Que a gente tem que peneirar. Tudo que você ouve, você tem que colocar numa balança e ver o que é certo e o que é errado, o que é bom e o que não é, né? E para isso, eu sempre falo, mesmo no Geavite, né, que tem ali a minha célula, eu, a Iranete, e nós temos 3 pessoas que não são convertidas. E eu sempre explico para elas que nós temos que ler a Bíblia,
porque senão nós vamos ser enganados. Porque se você não sabe, não conhece a palavra de Deus, como que você vai saber se o que nós estamos falando aqui em cima do altar é o certo? Né? A mesma, qualquer um, tanto pastor, padre, quem for pregar a palavra de Deus, e você que está ouvindo, se você não sabe, não conhece a Bíblia, você não vai saber, você vai engolir tudo que te derem. Não vai haver, você não vai saber separar o joio do trigo, vamos dizer assim. Porque você vai engolir tudo que te ensinarem, você vai engolir. Então, assim, eu sempre falo, eu sempre converso com eles e falo, lê a Bíblia. Porque até mesmo, porque a gente quando está, né, fazendo o estudo lá, a gente lê os versículos, né? A gente mostra o que está escrito ali. Está certo com a Bíblia, né? Tudo isso a gente faz na hora do GAVIT. Então, eu peço a eles, leiam a Bíblia, para vocês poderem saber e poder também discutir e falar o que vocês acham, o que vocês não acham. Né? E o certo não sou eu que falo, é a Bíblia. E se eles acharem que a gente está falando alguma coisa, que nós vamos para a Bíblia, procurar na Bíblia e falar, não, é aqui, ó. Você conhece isso, você conhece aquilo? Porque nós estamos respaldados pela Bíblia. Né? Tudo que a gente vem aqui em cima falar, nós estamos aqui, ó, aqui dentro. Nós não vamos buscar em nenhum outro lugar. É a Bíblia que nos ensina. Ela é o nosso manual. Eu sempre falo, porque eles têm mania de falar que Deus é o mesmo. Sim, Deus é o mesmo, mas o modo de servir a Deus não é o mesmo. Você conhece a Bíblia? Você sabe o que Deus está pedindo e requerendo para mim e para você? Como que você vai discutir comigo, vamos dizer, se você não sabe a Bíblia? Aí você vai falar, não, mas eu faço isso, eu acendo vela. Está na Bíblia isso? Eu posso acender vela? Para quem que eu vou acender vela? Jesus é a luz do mundo. É Ele que nos ilumina. Uma vela não vai iluminar nada. Vai iluminar só se eu tiver aqui, se apagar a luz aqui, nós vamos acender uma vela e vai ter esse momento aí, né? Porque nós precisamos de luz para enxergar um ao outro. Mas não vai iluminar a nossa vida. Quem ilumina a nossa vida é Jesus. Ele é a luz do mundo. É Ele que é o nosso... eu nem sei, é assim tão... É tão forte, né? Jesus, a gente não tem adjetivos para Ele, porque Ele é tudo. Ele é tudo. Para mim, Ele é tudo. E creio que vocês estão aqui também. Ele é, né, tudo para nós. Agora, por isso, a gente tem que conhecer a Bíblia para saber se nós estamos servindo ao Senhor como Ele deseja que nós façamos. Né? Então, assim, não tem... nós não temos que barganhar nada. É a Bíblia e fim de papo. O 7º. Afaste-se sempre do mal. 1 Tessalonicenses 5:22. Abstende-vos de toda forma do mal. Sabemos que o mal não traz em si nenhuma abundância. O mal está em oposição a tudo aquilo que é bom. Aquilo que deseja uma vida abundante terá de aprender a afastar-se de qualquer forma do mal. Isso não será fácil, já que a nossa sociedade aceita diversos males como normais. E nossa própria carne também é inclinada a procurar o mal. Mas sabemos que o servo verdadeiro do Senhor se pauta pela palavra de Deus e deve resistir firmemente aos males colocados diante de nós. Quem aceita as formas como mal, atua e as abraça, nunca conseguirá
conseguirá ter uma vida abundante. Por isso, irmãos, temos que ficar firme na palavra de Deus, estudar a fundo para nunca se afastar do Senhor. Amém? Mais uma vez aqui, está afirmando que nós precisamos conhecer a palavra de Deus para andar firme no caminho do Senhor, termos uma vida abundante, e fazer e agradar aquilo que o Senhor deseja para nós. Nós agradando ao Senhor, nós teremos uma vida abundante. Vamos ficar de pé? Enquanto o louvor sobe aqui no altar, vamos colocar a mão no nosso coração e vamos refletir sobre essa palavra